Que delícia! Olha só, nosso senhorio, um transmaverick. Olha que delícia, a transformação dele. Olha só, nosso transmaverick aspirado. O último estágio da evolução humana. Ah, que delícia! Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender a pseudociência, né? Eu tenho um vídeo na verdade não é um vídeo não, eu tenho para você um compilado de mensagens subliminares, tá? Sobre o filme chamado Malévola da Disney. Só para tu ter ideia desse filme que é apresentado para criança, tem rituais de alta magia negra dentro dele, Parará Pururu Plana, Hollow Earth, tudo que você pode imaginar. É inacreditável como os caras tiram referências bíblicas e começam a fazer filme para tudo quanto é canto, né? Então nós temos hoje um compilado aí de mensagens subliminares sobre Malévola. Mas enquanto você contempla aí esse vídeo, vamos contemplar o nosso Maverick. Imagina você chega na sala de aula, você ama o teu filho, a tua filha, aí você vai lá e entrega na mão do bicho-papão. E o bicho-papão vai lá e começa a falar: sabe de uma coisa? Você é insatisfeito com a sua vida. Ô, nosso professor, eu sou feliz na minha vida, eu tenho meu pai e minha mãe, eu sou feliz, eu tenho o que comer. Não, você não é feliz, nunca foi. Para você ser feliz, você tem que assumir a sua nova identidade. Uau, uau. Mas professora, eu sou feliz do meu jeito, eu sou assim. Não. Você não sabe se você é man ou girl, porque você nunca experimentou os outros lados. E eu tenho que experimentar simplesmente sulfato, alguma coisa que mata para saber se é ruim ou bom. Ai, que delícia! Meus verdadeiros argumentos, né? E aí simplesmente você imagina, né? Você educa teu filho, dá o de bom e do melhor para ele, corre atrás para que ele seja alguém assim na sociedade, e aí vem lá a mão do bicho-papão e transforma ele num transopal. Que delícia! Ou seu filho pode chegar na sua casa e falar: eu não sou mais homem, eu sou uma minhoca. Ele pega no carpete, se enrola ali e simplesmente começa a andar igual minhoca no seu terreno. Então é isso que se transforma a máquina estatal de degeneração dos seres humanos, fazendo homens virarem depravados e mulheres prostitutas. É isso que fazem com os nossos filhos e filhas. E se você não acordar, você vai encontrar um desses na sua casa. Então é muito importante você entender. A gente brinca, transmaverick, transopala, ou simplesmente o nosso pato intergaláctico, duque. Só que você tem que acordar para a realidade, rapaz. Tem que acordar. Estão mexendo na cabeça das nossas crianças. Você tem que acordar para a realidade. Né? Você tem que saber. Se o filho chegou da sala de aula, chegou da escola, o que você aprendeu? Deixa eu ver, o que você aprendeu aí? O que seu professor te ensinou? Ah, isso aqui é errado. Isso aqui o governo te ensina errado, tá? Eu não tenho o que fazer para você, mas é errado. Quando você tiver idade, eu te explico sobre isso. Se possível, até grave. Para quando ele ficar adulto, você responder para ele lembrar que você fez essa pergunta. E aí você vai explicando, porque senão, meu irmão, você vai ter um Transopala, um Transroner de 6 cilindradas, 6 cilindros aí na sua casa, tá? Vamos lá, o que eu quero falar para você? Bom, não é de hoje que a elite mundial usa mensagens subliminares para perverterem as nossas crianças. É um filme feito para criança. Você fala: não, que delícia! É um filme feito para crianças, né? Uma bruxa fazendo rituais com uma criança dormindo. Que delícia, né? Realmente, é um filme feito para crianças. A bruxa fazendo ritual com bebês, né? Realmente, para criança, é uma delícia gelada, né? Como eu dizia para você, o tal do Walt Disney, que é o detentor da Disneylândia, da Gadolândia, foi um cara que era ocultista pesado. Né? As faxineiras não aguentavam trabalhar com aquele cara, a família do cara até se... pois é. E aí simplesmente o cara, com medo do julgamento de Deus, porque tarda, mas não falha, ele simplesmente se congelou, né? Na esperança de ser descongelado, né? E simplesmente ele quer viver o máximo na Terra. Claro, não quer enfrentar o que está do outro lado. Pois é, você pode esperar que Jesus Cristo não é uma criança mimada, carente por atenção, mas simplesmente o ser mais poderoso e justo do universo. E o julgamento dele
tarda, mas não falha. Então nós temos aqui o começo, tá? Da Disney. Eu vou contar-vos uma velha história de um modo diferente. Os caras usam o tempo todo dualidade, dualismo. Ó, eu vou contar uma história diferente para você, uma história antiga, mas de um jeito diferente. Para quê? Para você entender as mensagens subliminares, mas eles não vão assumir que é mensagens subliminares. Vou contar uma velha história de um modo diferente, veremos o quanto tu conheces. Ou seja, olha se não é mensagem subliminar. Vou contar uma história de um modo diferente, vamos ver o tanto que você conhece. Então, esses filmes que são produzidos pela grande elite mundial são filmes de mensagens subliminares que é repassado de uma elite para outra. Para que esses caras possam ter o do melhor, saibam o que está acontecendo pelo mundo e você que é gado apenas reproduza, trabalhe e morra como escravo. Praticamente isso. Então, olha só, dois reinos que tinham péssimas relações. Porque realmente é reino, né? Caim botar a terra num caos do cacete é reino, né? E aí eles vão falar que tem dois reinos com péssimas relações. Num deles viviam pessoas como nós. E com inveja da riqueza e da beleza dos seus vizinhos. Pois no outro reino, nos mortos, viviam vários tipos de seres estranhos e maravilhosos. Dois reinos entre humanos e seres de hibridização de anjo caído. E com a inveja da riqueza dos vizinhos. Olha que coisa interessante. Existe um jornal no Texas, de 1923, que relata que descobriram toneladas de ouro no deserto do Texas, mas que não estavam conseguindo tirar do lado de ouros porque tinha seres verdes de 1 metro que estavam protegendo o lugar com laser. Jornal do local. E aí convidaram as pessoas do país inteiro para poder ajudar a explorar esse ouro lá. Então assim, as notícias que vazam. Quem gosta de dinheiro, de acúmulo de riqueza, não é os seres humanos. Só os pervertidos gostam de ficar ostentando. Só pervertido. Então, praticamente é o seguinte. O que acontece aqui é que esses seres... Porque aqui o filme é a inversão de valores. É aquela coisa que foi falada. Vou contar uma história de um modo diferente. Uma história onde o mal se passa pelo do bem e o bem se passa pelo do mal. Aí fala que um tinha inveja da riqueza do vizinho. Esses monstros tinham inveja da riqueza dos seres humanos, porque Deus criou a terra para os seres humanos e não para os anjos. Tá? E aí, olha só, pois no reino dos mortos, olha que delícia, pedras com formatos de rosto. Quantas vezes eu venho falando aqui de nefilins, giburins, de toda essa corja que existe. Quantas e quantas vezes eu venho falando disso. Inclusive, não é só essa imagem não. Vou até tirar isso daqui para não atrapalhar a imagem, tá? Mas nós temos várias imagens aqui, ó. Vários tipos de seres estranhos e maravilhosos. Estranhos e horrorosos. Maravilhosos somos nós. Somos semelhantes à imagem de Deus. Horrorosos esses seres aí. Você vai ver a delícia de lado. Que maravilhoso que é esse ser. Então vamos continuar. Ela era uma fada. Que delícia. Uma fada com chifre de bode. Olha só, e uma asa de uma águia com dentes. Olha só, que delícia, né? Olha só, aí tá lá, ela protegendo a natureza, ela vai lá, usa as mãos de fada e cura uma galha que foi quebrada. Nossa, não sei o que. Deus falou assim, ao homem foi dado domínio sobre o animal e a natureza. O que vale mais, o homem ou a natureza? Inclusive, os fariseus estavam conversando, falando assim, veja Jesus, você não é um Messias. Aí Cristo perguntou, mas por que eu não sou o Messias? Os fariseus, vê, os seus discípulos estão colhendo frutas no Shabat, no sábado. Aí Cristo falou, o que é maior? O sábado ou o Senhor do sábado? Pois sabeis que eu sou o Senhor do sábado. E Cristo mesmo diz, o sábado foi criado por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Se tiver que trabalhar no sábado, trabalhe. Por isso ele dizia, né, se tiver lá uma ovelha, uma vaca que caiu e você não vai resgatá-la, assim também é o Pai. E Deus nunca para de trabalhar. Imagina só se Deus tira uma folguinha e decide não trabalhar no sábado. O oxigênio desaparece, tudo desaparece e a gente explode aqui. Pois é, então eu quero que você entenda que é uma inversão mútuas de valores, tá? Eles adoram a natureza, não estou falando mal da natureza, preserva a natureza, claro, mas eu estou dizendo o seguinte, que eles cultuam a natureza como se fosse um Deus. Isso é errado, é paganismo, tá? Aí fala, o seu nome é Maléfica,
Aí o pessoal fala, mas por que o nome Coca-Cola é o nome Alô Diabo ao contrário? A Coca-Cola inventou o nome em português, ela se importa com o Brasil, ela tá nem aí pro Brasil. Ô seu animal aloprado, todos esses satanistas usam o latim. O português brasileiro é originado do latim. Depois que o cachaceiro mudou a ortografia aqui umas 40 vezes, aí a coisa se perdeu. Mas o português brasileiro é originado do latim. Então sim, a maioria das palavras vão ter significado brasileiro, porque é originado do latim. Inclusive maléfica, latim. Porque mal e elfo, élfica, mal e élfica. Inclusive é dito no filme exatamente o que eu estou explicando aqui. Então assim, ó, ela é a mal, o ser maldoso e élfica. Mas o filme quer te convencer que ela é bonzinha, que o mal é bonzinho, né? Como eu disse aqui no meu canal, nós estamos cansados de ver, tá? Pessoas perversas, moribundas, praticantes de seitas que acreditam que abrir um portal para Abaddon vão se tornar deuses. Quem não viu aqui a série Deuses do Egito? Praticamente é o seguinte, eles acreditam fielmente que se eles abrirem um portal e trazerem aqueles seres de Abaddon para cá, eles vão se tornar deuses. Pois é, eu pergunto, quem que é o burro dessa história? Quem que é o burro? Aí mostra os seres lá, maravilhosos, bonitos os seres, né? Então nós temos druidas, nós temos fadas, e você acha que não é real, eu tenho umas imagens para te mostrar. Esses seres maravilhosos aí, tá? Eu penso muito, eu penso muito que na era da Pangeia, quando tinha um dobro de oxigênio, quando as árvores eram de silício e tinham conexões neurais, eu penso que os animais eram inteligentes. Eu penso que realmente os animais tinham algum tipo de inteligência mais acirrada, como aqueles filmes de animais que se conversam um com o outro. E isso foi se perdendo com o tempo. Eu penso realmente, não posso provar, não tem nenhuma evidência, porque botam fogo em museus, né? Museu com essa grossura de concreto. Pega um isqueiro e tenta botar fogo no concreto. Você vai ver que não pega, meu amigo. Agora os caras conseguem, de uma maneira inexplicável, um museu concretado com histórias do Brasil, histórias do mundo inteiro, pegando fogo. Que delícia, né? Pois é. Então vamos continuar. São seres maravilhosos, né? Maravilhosos. Os seres humanos caçavam esses seres do passado. Realmente. E era necessário, tá? Porque esses seres aqui raptavam crianças e levavam o submundo da Terra. Para fazer o quê? Conheça a história do sítio do Pica-Pau Amarelo. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega daqui, te pega de lá. Cuidado com a cuca te pega daqui, te pega de lá. Você acha que veio da onde essa história? Do Monteiro Lobato, é? Você acha que Monteiro Lobato tem capacidade para isso? Ou você não acha que Monteiro Lobato pegou a história de São Jorge e o Dragão? A história de Cuca, Coca, ou simplesmente Coco em latim, que é a história de Cuca, que é um dragão que vivia raptando crianças em Portugal. Os caras não sabiam mais o que fazer com esse monstro, com esse reptiliano esquisito lá. E aí começaram a fazer acordos. Olha, uma vez em cada de tempos em tempos vamos sacrificar uma criança para que simplesmente esse dragão nos deixe em paz. E aí, quando o Jorge, que era soldado, ficou sabendo dessa história, e o rei tinha prometido a mão da esposa para quem trouxesse a cabeça do dragão. E quando o Jorge ficou sabendo dessa história, os caras estão se curvando a dragão. A um reptiliano foi lá, deu cabo no dragão, trouxe o crânio do dragão. Aí você pensa, não, o problema acabou. Né? O tal do Jorge, que é São Jorge, acabou, derrotou. Aconteceu, tá? Você pode negar a história que você quiser, meu amigo. Você pode colocar Felipe Neto como simplesmente o deus da Mesopotâmia. Mas você não pode negar esse fato que ele matou um dragão. E aí simplesmente o que aconteceu foi o seguinte. São Jorge matou o dragão, aí ofereceu na mão da filha, não sei o que. Beleza, foi lá, não sei se casou, essa parte não me lembro bem. Eu acredito que casou com ela e teve os seus despojos, as suas riquezas. Como eu digo para vocês, esses reptilianos estão infiltrados nas mais altas cúpulas do governo. Chegou lá e começaram a falar assim, vamos tirar o cristianismo aqui de Portugal. Esse negócio de ser cristão, de acreditar em Jesus, não compensa. Falaram isso. E São Jorge já tinha seus prestígios lá. Ele não era rei ainda, mas tinha os seus prestígios. Iria ser rei. Aí perguntaram para o tal de São Jorge. Vamos chamar de São Jorge porque é mais fácil de ouvir. O negócio de Jesus Cristo aqui não dá certo, vamos tirar os Jesus Cristo, vamos ficar só com as bruxas, né? Aí o que aconteceu? São Jorge foi um homem de verdade, que eu espero que você seja no final da sua vida. Senão você não me verá. Não me verá na outra vida, porque eu estarei com Cristo até meu último suspiro de vida. Eu espero para você poder me encontrar comigo no céu, você vai ter que estar em Cristo também. Aí São Jorge chegou e falou assim, meu irmão,
eu não vou negar a Cristo. Ele existiu, ele é o próprio Deus morreu e ressuscitou dentre os mortos. E aí começaram a perseguição com São Jorge. Começaram a perseguição. Tiraram o poder que ele tinha, porque ele era conselheiro do rei, ele tinha um dos mais altos poderes do reino. Tiraram o poder de São Jorge. Foi a verdade. Existe Jesus? Não. Tiraram a esposa de São Jorge, deram a outro cara, porque ele estava acreditando em Jesus. Existe Jesus? Não. Tiraram todas as riquezas que o rei tinha dado para ele ter matado um dragão. Existe Jesus? Não. Tiraram as roupas de São Jorge, amarraram os braços, tá, numa carroça e começaram na carroça numa corda e a corda numa carroça e começaram a rodar por aquele castelo com sangue de São Jorge rodando e as partes do corpo, braço, perna, tudo sendo pulverizado e rasgado na estrada. Não negou a Jesus Cristo. Tenho certeza que está no céu. Tenho certeza. Porque esse foi fiel a Cristo até o final. E Cristo não falha com ninguém, ele é perfeito. Então eu quero dizer para você o seguinte: isso é ser cristão. Não é ser cristão, e aí, qual vai ser? Não é ser cristão assistindo os vídeos do pastor Antônio Júnior, não, meu irmão. Ser cristão é de verdade. A hora que a merda bater na bunda, você vai escolher quem? Louco, essa noite te pedirão tua alma. E quem tem para dar? Aí você vai saber quem você é de verdade. Ser cristão é isso, é ser capaz de perder tudo por Jesus. Infelizmente, esse é o caminho da remissão em Cristo Jesus. Então esses monstros estão sorrateiros, desde a Pangeia até hoje, estão usando filmes para criança, para criar programação preditiva, para a criança achar que esses seres são bonzinhos. É só você ver a história da Cuca. Não só a história da Cuca, mas também do Curupira, que é a história brasileira, e do Chupacabra, que é uma história bem famosa no mundo inteiro, que é desses seres de 1 metro aqui no Brasil, raptando crianças para devorarem as crianças no subsolo, nas grutas das cavernas. Pois é, aí pergunta por que os humanos caçavam esses seres, né? Aí olha só, acharam um humano roubando o poço de joia. É humano que gosta, não é duende, não é reptiliano que gosta de ouro, não. Não é o Egito antigo com os Nefilins acumulando ouro até no rabo, não. É inacreditável, né? Então, simplesmente, esses são os seres que acumulam ouro. Nosso corpo já tem dióxido ferroso, tem ferro no sangue. Não adianta mais nós enfiarmos ouro aqui que não vai dar certo. Então, quem acumula ouro são esses seres, né? Para eles tem que ser arianos. Para nós pode ser qualquer tipo de raça. Então, vamos lá. Aí tem uns druidas, né, que eu falei para vocês que são seres. Inclusive, eu até coloquei algumas imagens aqui, ó. Ó, chupa-cabra, um tipo de... Você vai ver no filme Malévola que existem os mini-sereias. É incrível essa descrição. E já encontraram esses fósseis aqui. Nós temos esses fósseis. Inclusive, cara, se você viu uma coisa como essa, uma árvore com formato humano na floresta, não se aproxime e vai embora. Tá? São transmutações. Nós temos essa mulher com essa pegada de gigante na pedra e algumas fadas, algum tipo de esqueleto de fada do passado. Uma faca gigante, realmente, para quê? No fundo do oceano. E esses seres aí, tá? Então, assim, a história é muito mais profunda do que parece. Aí ela encontra com um rapaz, tá? Que invadiu a área proibida. É como se fosse o Jardim do Éden. A história de todo ocultista é falar que Lúcifer coabitou com Eva e deu origem a Caim, que é um reptiliano. Então, toda história, toda vez que você pega qualquer canal no YouTube que fala, inclusive eu já fui enganado por isso, custei a entender a verdade. Qualquer um que fale que Eva coabitou com Lúcifer é canal pagão. É canal que simplesmente só vive de paganismo, de blasfemar contra o próprio Deus. Porque o que aconteceu foi que Caim, tá, é filho de Eva, a primeira mulher. Mas e Lilith? Lilith foi filha de Caim, cara. Tá lá a genealogia, filha de Caim. Como é que os caras colocam isso como esposa de... Como é que... Então Adão, ele foi marido da neta... Coisa louca que os caras colocam, sabe? É uma coisa surreal. Então olha só, quem és tu? Chama-me de Stefan. Agora por que o nome dele é Stefan? Né? É um nome de originado em latim. Então por que o nome dele é Stefan? Se você pegar o anagrama Satã, aqui eu até deixei aqui explícito, você tem a palavra Satã e F de elfo. Por quê? Porque você pega o registro do Almirante Burns, você sabe que quem está no submundo controlando lá o Hollow Wolf é uma coisa ruim mesmo. E ele tem aparência e traços mais alongados, tá? Então,
nós temos essa referência aqui. Isso aqui provavelmente é a palavra codificada como coisa ruim, tá? Em nome de Jesus Cristo, até repreendo isso aqui. E ao mesmo tempo nós temos o que? Cristais. Cristais. É aquilo que eu falo, cristais é a base da tecnologia de energia livre e energia humana, tá? Humana porque vibra com o corpo humano. Então simplesmente tá ali, ó, são cristais, tá? Todo momento tem cristais. Acostume-se a isso, os cristais estavam na superfície da Terra. Inclusive ela pega o cristal e devolve. Aí mostra aqui os dois juntos, né? Aí eles fazem uma analogia. Por quê? Eu não sei se eu cheguei a colocar aqui. Deixa eu ver se eu coloquei aqui, ó. Ó, Eva estará de novo na quinta temporada de um seriado chamado Lúcifer. Então eles falam que Eva foi o primeiro amor de Lúcifer. Primeiro amor do Lúcifer e Lilith também, né? Esse é bom mesmo. Pegou Eva, pegou Lilith, pegou todo mundo, né? Que loucura. Então fala que Eva coabitou com coisa ruim. É uma das mentiras do século, tá? Uma das grandes mentiras do século. Na verdade não é Eva, é Lilith. Lilith que coabitou com coisa ruim. Lilith não é esposa de Adão. Lilith é filha de Caim, é neta de Adão. Tá? Ela não tem nada a ver, a genealogia não parte ali de Lilith como a primeira mulher do mundo. Ela simplesmente é neta de Caim. Caim matou Abel. Tá? Caim começou a sua heresia, a destruição da raça humana que conhecemos hoje, e quando ele teve Lilith, o bicho pegou fogo. Tem alguns livros que falam que Lilith é filha de Adão, mas a grande maioria é afirmado que é neta de Caim. Tá? Neta de Caim não, neta de Adão, filha de Caim. Então nós temos essas referências aí. Tá? Deixa eu pegar aqui e voltar. Aí mostra, né, os dois falando sobre isso aí. E nós temos essas pedras aqui, tá? Que são as pedras protetoras do local. Eles colocavam essas pedras como sentinelas para proteger o local contra invasores. Inclusive, nós temos essas pedras pelo mundo inteiro, tá? São pedras que têm corpos, eram seres que viviam, foram criados para proteger o local, tá? Aí fala sobre o ferro, não sei se cheguei a colocar aqui, mas o ferro queima as fadas. Não só a fada, a gente tem que parar a perguntar. Olha só, Deus preservou a família de Noé após o dilúvio, tá? Então nós temos a seguinte conotação aqui, eu quero que você entenda, tá? Nós tivemos a Era da Pangeia com o mundo no caos, o mundo dominado por Pan, na Era da Pangeia. E aí Deus resguardou 8 pessoas na Arca de Noé, tá? E aí nessa Arca de Noé, ali houve a mudança do corpo humano. Então, na Arca de Noé ali, o ser humano não era mais o mesmo. O ser humano que tinha uma altura muito grande começou a ter uma altura muito pequena. Por isso que falam que Noé teve um traje. Mas dizem que Noé teve um traje energético, não sei o quê. Teve, eu acho que teve mesmo. Porque como Noé era como se fosse um gigante e o ecossistema foi mudado, ao que tudo parece, para ele poder sobreviver esse novo ecossistema, ele deveria ter algum auxílio. É o que dá para se entender, não posso afirmar. E aí, cara, nós temos o seguinte, o sangue humano foi mudado. O sangue humano, que era ouro monoatômico, começou a ficar ferro. Aí eu me pergunto, mas por que eles mudaram o sangue humano de ouro para ferro? Eu ficava me perguntando, eu sei que eles querem reduzir o limite de vida do ser humano, mas dá para você fazer isso com outro metal. Nós temos tantos metais aí, que ferro é apenas um deles. Aí eu fiquei me perguntando, mas por quê? Aí eu comecei a pensar, raciocinar, aí eu comecei a entender uma coisa. Pelo menos no passado, o ferro é uma coisa que os monstros não conseguem digerir muito bem. Então quando a gente tem Guerra Entre os Mundos, sabe aquele filme Guerra Entre os Mundos? Que os monstros estão usando os seres humanos como comida e no final eles morrem envenenados por causa do ferro. E aqui é a mesma coisa, o ferro faz mal a esses seres. E eu começo a pensar que eles modificaram o sangue humano para ter ferro, para que esses seres perdessem o apetite por nós. E aí, obviamente, o processo de hibridização novamente fez com que eles queressem de novo a nossa carne, né? Por quê? Porque eles também sofreram mutação genética, né, para poder sobreviver a esse ecossistema. Então é uma das hipóteses que dá para se falar. O ferro queima as fadas. Aí fala sobre esse amor, né, entre dois seres distintos, duas espécies distintas. Aí tornaram-se amigos inseparáveis, não sei o quê. Aí, inclusive, eu retratei sobre isso aqui. Aí esse rapazinho aqui corta as asas dessa menina, tá? Ele corta as asas dela. E ela fica pé da vida.
Só que eu queria mostrar para vocês que a Disneylândia lá retrata isso aqui como Adão e Eva, como Lúcifer e Eva, Lúcifer e Lilith. Eles começam a mexer com a tua cabeça, para você em algum momento perder a sua fé. Começou a falar Yahusha aí, meu irmão? Começou? Yahushua, Yahush, Yahu. Começou a falar? Então significa que o trabalho deles está indo muito bem. Então olha a coisa louca, tá lá, anjos namorando, porque nós tivemos Gênesis 6. Quando os filhos de Deus enamoraram das mulheres, desceram pelo Monte Hermon, Armon, hebraico amaldiçoado, aramaico amaldiçoado, tá? E deram origem a Giburins, Nefilins, né, que são conhecidos como gloriosos de sua época. Deus limitou o tempo que o ser humano viveria na Terra, por causa do processo de hibridização. Eles retratam isso aqui também nesse filme. Retratam isso, porque isso de fato aconteceu. Tá? Outra coisa, lembrando que chifre é algo comum, tá? No passado, eu creio que muitas pessoas tinham chifres no passado. Eu não sei o que hoje não tem, não sei. Mas muitos tinham chifres. Aí, inclusive, tem aquela retratação que Moisés tinha chifres, tá? Mas o chifre não quer dizer que seja algo bom, não. Teve algum momento, eu não sei se foi um processo de hibridização de Gênesis 6 que fez com que o ser humano tivesse chifres. Mas alguns anjos têm chifres e esses chifres estão presentes em seres humanos também. Inclusive na era pós-diluviana com Moisés. Moisés tinha chifres, tá? Eu, se eu visse um homem com chifres, jamais o seguiria. Então você vê, e tá lá, subindo aos céus, né? Aí eu falo uma coisa pra você, olha só. Se Deus, nosso Jesus Cristo, não existe, se ele não existe, então por que os filmes só usam a Bíblia como referência? Se Jesus Cristo não existe, por que só usam a Bíblia como referência? Por quê? Por que só usam a Bíblia como referência? Pois é uma delícia gelada. Aí do meio do além, nesse filme, no meio do além, assim, você fala assim, meu, de onde é que veio isso? Do além desse filme aparece a bandeira de Tartária. Eu falei, meu irmão, como assim? Não é a bandeira de Tartária não, Beto. É que eles estavam... vá para aquele lugar, meu irmão. A bandeira de Tartária, que do nada, do absoluto nada... E eu falei, meu irmão, peraí, Tartária foi extinta há pouco tempo, foi a última civilização que foi extinta pela inversão dos polos, pela última cataclismo cíclico, inversão do campo magnético, eclipse lunar, Nibiru, sei lá, inventa um nome aí, mas que foi extinta foi. E aí, simplesmente, do nada aparece a bandeira do Tartária nesse filme. Eu acredito que tem alguma referência, tá, a antigas civilizações. Porque é como eu digo para você, nós estamos no 31, é como eu digo para vocês, eu vou contar uma velha história de um modo diferente. Vamos ver o tanto que você conhece. O cara lá do filme falou isso. Vamos ver uma história um tanto diferente. O tanto que eu conheço. Quando eu estou vendo a bandeira da Tartária aqui, eu falo, pô, peraí, Tartária nesse filme? Pois é. Então você vê que o cara está lançando mensagens subliminares o tempo todo. E falando em mensagem subliminar, tá? Olha a coisa interessante. Nós queremos os mistérios de Morse, onde ninguém ousa aventurar. Olha só, eles poderiam dar o nome para esse lugar como a Ilha Encantada. Poderiam dar lugar como Ilha da Disneylândia. Poderiam inventar qualquer nome para aquele local. Eles poderiam inventar qualquer nome mesmo, cara. Domínio das Amazonas, o que eles quisessem. Mas os caras escolheram para esse local aqui, ó. Eles escolheram para esse local aqui o nome Morse. Olha que coisa louca. E podia escolher qualquer nome, mas foi justamente o nome que até o Obama participa dessa seita. Eu não sei o que é. Eu vi hoje essa seita e nem vou me procurar. Mas é praticamente o seguinte, eu não faço nem ideia, mas existe alguma coisa, sei lá, cara, alguma coisa falando sobre os segredos da América com esse tal de Morse. Eu não faço nem ideia do que é isso. E esses caras aqui, esses caras aqui, não faço nem ideia do que seja. Se são os três magos, se são Nazarim, não faço nem ideia do que é isso, cara. Sei que o Obama participa dessa seita, e sei que é isso aqui, o retorno dos anciões. Uma mulher que é elite desse tal de Morse, com o chapéu na cabeça, o retorno dos anciões. Não faço nem ideia de seita que é essa. É como eu digo para vocês, a seita com M é trombadinha perto desses caras aqui.
Então, assim, os caras escolheram esse nome para dar o nome àquele local. Não faço nem ideia se é o nome de um lugar secreto, uma nova dimensão, não faço nem ideia. Mas, aparentemente, é um nome que está presente algum segredo aí. Não sei, não quero saber e não tenho interesse em pesquisar, tá? E olha só, aí, continuando com a história, aí tem a guerra, né? Entre a linhagem da serpente, vamos dizer assim, mas simplesmente é Gênesis 6, os Nefilins contra os seres humanos que está perpetuando até hoje. Cara, já parou para pensar? Já parou para pensar que os anjos têm tanto medo dos seres humanos, tanto medo dos seres humanos, que eles, ano após ano, querem degenerar os nossos filhos? Os anjos têm tanto medo do ser humano que o homem não é mais homem, mulher não é mais mulher, as leis só aceitam da bandidagem, eles envenenam a gente o tempo todo. Então você já parou para pensar que os anjos têm tanto medo do ser humano que eles estão tentando degenerar a nossa espécie? Pensa um pouco. Agora, por que eles têm medo? Porque nós temos a conexão com Deus. Se Lúcifer estiver na tua frente e você falar, dobre os seus joelhos pelo nome de Jesus, ele dobra. Pode ser o coisa ruim de Abaddon, porque ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, do que está no céu, na terra e debaixo da terra. O nome de Jesus. Nunca troque o nome de Jesus por meio prato de lentilha, seu animal. Nunca faça isso. Porque você pode se envolver numa coisa que você não conhece. Está idolatrando deuses que são diminutos, são demônios, e depois não tem mais chance. Isaías dizia, buscar a Deus enquanto ainda é possível. Então o que acontece? O nome de Jesus tem muito poder. O ser humano ele tem a capacidade de ser salvo. Ele tem o vínculo, a conexão com Deus. Então eles têm muito medo do ser humano. Ah, mas o ser humano deve ter muito acolhido. Olha para Sansão. Sansão, ele tinha uma conexão com Deus. Ele conseguiu uma conexão com Deus. Não foi através dos cabelos, não. Porque o cabelo dele foi cortado e ele teve esse mesmo poder. Então Sansão, ele teve uma conexão com Deus que ele, sozinho, ele derrotou 1000 soldados, rasgou leões ao meio e ele conseguiu empurrar uma coluna de um prédio imenso. Imagina, por exemplo, o Palácio do Vaticano sendo sustentado por uma grande coluna de milhares e milhões de toneladas. Um único homem conseguiu empurrar aquela tonelada. Então, tanto é que morreram naquele dia mais pessoas do que na vida toda que ele já matou. Então, assim, você vê que Sansão tem grande poderio. Mas por quê? Porque ele tem uma conexão com Deus. Esse é o medo que os anjos têm, os anjos caídos têm de nós, tá? Aí não avança mais, esses monstros começam a sair e querer lutar com os seres humanos, né? E são esses maus espíritos que você encontra na floresta, principalmente à noite, por volta das 3 horas da manhã. E aí, aqui é retratado, por exemplo, nessa malévola aqui, como que esses seres se regeneram rápido, né? Por exemplo, aquele filme do Homem-Aranha lá, não sei se é o 2, que ele tá lutando contra um jacaré lá, o reptiliano, e o cara queria ser reptiliano porque eles se regeneram muito rápido. E de fato, esses seres que são hibridizados regeneram muito rápido. Mas quem regenera mais rápido ainda é o ser humano. Não agora, mas no passado. Machucava, meu amigo, em questão de 2, 3 segundos. O machucado ia embora. Sabe o filme Wolverine? Cara, pensa um pouco. Você acha mesmo que esses diretores que vivem em festas, usando todo tipo de droga que você pode imaginar, todo tipo de perversão, você acha mesmo que o cara pensou assim, meu irmão, vamos pensar num cara que tem um esqueleto de adamante, porque o esqueleto humano era muito resistente, e que ele possa se regenerar muito rápido, que seja imune a doenças e não envelheça. Você acha que o cara pensou nisso? Pensa no elefante amarelo. Você consegue pensar no elefante amarelo, não consegue? Por que você consegue pensar? Porque você já ouviu. Agora você consegue pensar na cor escalapte? A cor escalapte, você consegue pensar? Ou a cor do baraçu? Consegue pensar? Não, porque não existe, né? Então você nem tem essa informação para pensar. Você só consegue imaginar aquilo que você viu, presenciou ou estudou ou falava para você. Você jamais conseguirá imaginar uma coisa que não está no seu universo, que você nunca pensou. Então como é que os caras conseguiram imaginar o Wolverine? Porque em algum lugar eles tiraram essa informação. Então vamos continuar, vamos dar procedência. Aí ela se cura, tem essas batalhas, esses monstros da floresta, como eu falei. E aí arrancam a asa dela, né? Aquilo que eu falei, arrancam a asa dela, aí ela fica lá... Inclusive eu queria falar isso. O fato de arrancar as asas de um anjo é a punição máxima que se dá ao anjo, porque a asa dos anjos é como se fosse o corpo deles, tá?
Então, assim, o fato de arrancar... Inclusive, o Enoch, ele falou sobre isso, sobre arrancar as asas, tá? Bom, eu vou encerrar a primeira parte do vídeo por aqui, tá? E vou dar procedência a transmutações, que é o próximo vídeo desse da Malévola. Nós vamos falar sobre transmutações, tá até aqui, ó, a questão de transmutações, mas primeiro eu vou separar esse vídeo em dois, tá? Peço para deixar o seu like, se inscrever no canal, conheça meu trabalho, tem um link aqui na descrição, tá? Vou ficando por aqui, sou Beto Volts, forte abraço.